Legal, tá joia. Bom, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: vocês já viram essa aula gravada? Sim, né? E vocês sabem o A que é uma videoaula? sequência? Primeira pergunta que eu faço. Saberiam? Porque é disso que trata esse assunto, sobre sequências numéricas, né? O que a gente chama de sequência numérica é qualquer grupo de números que estão numa sequência, certo? E que cada. Estão vendo aí o retângulo? Legal. E Sim. que a posição de cada número, né, vai estar relacionada com o valor desse número na sequência. Então, por exemplo, dois tipos de sequência bem famosos são as PAs e PGs. Aliás, a lista de vocês tem como primeiro exercício um exercício de PA. Certo? Legal. Então, vamos lá. Exemplos de sequências. Então, se você pegar, por exemplo, uma PA, pegar uma PA aqui. Bom, isso aqui é uma sequência numérica, certo? E que, particularmente, ela tem uma certa lógica de crescimento, no caso aqui, porque ela cresce, tá certo? A partir do primeiro carinha aqui, que é o 2, eu vou somando 3 para obter o próximo, ok? Depois que a lousa estiver cheia, vocês podem com o mouse clicar fora do que está escrito e subir a lousa, tá ok? Legal. Bom, isso aqui é uma PA. Tá joia? A gente diz que essa PA tem como primeiro elemento o número 2. As sequências, então, tem essa característica, cada elemento dela está associado à posição que esse elemento ocupa na sequência. E, particularmente, por isso que ser uma PA, tem o que a gente chama de razão, que no caso aqui, você obtém essa razão fazendo qualquer elemento, por exemplo, o A4, menos o anterior, o A3, no caso. No exemplo que eu dei, o A4 é 11 e o A3 é 8, que vai te dar o 3. Você conseguiria essa razão aí também fazendo o A2 menos o A1 ou o A3 menos o A2 e assim por diante. Ok? Tá, isso é um caso de sequência muito, muito particular. Uma sequência necessariamente não é uma PA, pode ser uma PG. Toda sequência pode ser representada por uma expressão que leva o nome de termo geral da sequência. No caso da PA, o termo geral de qualquer PA, isso é particularmente para PA, tá, garotas? É que qualquer elemento de posição n é dado pelo primeiro elemento mais n menos 1 vezes a razão. Serve só para PA. Quer dizer, com essa expressão aqui, que leva o nome de termo geral, você consegue calcular qualquer elemento da PA. Esse é o termo geral da PA. Por exemplo, você conseguiria calcular o elemento de posição 102? Resposta sim. No caso, você faria o n igual a 102, nessa expressão aqui, sabendo que o A1 é 2 e que a razão é 3, e você conseguiria, então, o cara de posição 102. Detalhe, nas sequências, esse n que você está vendo aí, que vocês estão vendo, ele necessariamente é um número natural diferente de zero. Tá? Se aparecer uma telinha do tipo continue aí, vocês só clicar em continue. Alguém ia fazer alguma pergunta? Nem sempre.
Ele pode te dar alguns elementos da sequência e te pedir, por exemplo, o A1. Mas no caso do cálculo, você vai ver que o que vai mais interessar para a gente é se as sequências convergem ou não. Ou seja, conforme você vai fazendo os elementos dessa sequência, o que o cálculo pergunta é para onde eles estão indo? Eles estão indo para algum número? Estão indo para infinito, positivo, infinito, negativo? E é isso que esse assunto foca. Vocês vão ver. Beleza? Ó, vocês conhecem esse símbolo aqui, né? Natural significa que é natural tem o zero. Legal. Então, como eu falei, você pode calcular, por exemplo, o A102. Bom, o A1 nosso era 2. A posição do elemento é 102, menos 1. E a razão desse nosso exemplo era 3, certo? Isso aqui vai dar para a gente 2 mais 101 vezes 3. 101 vezes 3 é 303, com 2, 305. Tá. Alguma pergunta? Não. Na verdade, é o valor do elemento que está na posição. Exatamente, está na posição 102. É o centésimo segundo elemento dessa PA. Entendeu? Você pode ter um problema onde você tem um número e quer saber a posição dele. Acontece. Principalmente em PA. Tudo bem? Tá, agora vamos dar uma olhada na lista. Já vai fazer, nós vamos fazer o primeiro. Vocês chegaram a fazer alguma coisa? Tá. Então vamos olhar para essa lista. Já vou aqui colocar. Tá. Um minutinho. Apareceu aí? Estão vendo o exercício? Sim. Isso, pega o mouse e empurra para cima. Conseguiu? Legal. Ah, detalhe, meninas. Essa lousa, vocês não precisam copiar nada. No final, esse aplicativo que a gente usa, que também você não precisa fazer o download, ele gera essa lousa em PDF. Então, entendeu? Essa lousa, ela quer ver? Deixa eu dar um exemplo para vocês. No final, por isso que eu acabo frisando isso, que você não precisa copiar, porque no final você vai ter o PDF do que a gente está escrevendo e fazendo aqui. Tudo bem? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Enquanto isso, vamos lendo o exercício. Ele fala assim, ó, numa PA em que o primeiro termo é menos 11, o 15º termo é igual a 9 vezes o quinto termo. Determine a expressão dos termos gerais. O que ele pediu para a gente, dando algumas informações, é justamente quem é o termo geral dessa PA em particular. Tá? Então vamos lá. O que ele pediu para a gente foi isso aqui, ó. Quem é a expressão que dá qualquer elemento da PA que depende do A1, que depende da posição do elemento que a gente está querendo encontrar e da razão da PA.
Só que para encontrar essa expressão aqui, a gente precisa do A1 e da razão. E a gente não tem a razão. Então, o que fazer? A gente vai fazer o seguinte. Ele deu uma informação importante aí. Ele falou assim, olha, o 15º termo é igual a 9 vezes o quinto termo. Tudo bem até aqui? Ok. Certo. Aí, eu pergunto, como é que vocês escreveriam usando a expressão do termo geral, o A15? Vocês escreveriam assim, ó, é o A1 mais 15 menos 1 vezes a razão. É ou não é? Como é que vocês escreveriam o A5? Que vai ser multiplicado por 9. Eu vou abrir um parênteses aqui. O A5 é o A1 mais... Na verdade, eu vou abrir um colchete aqui. Mais, parênteses. O 5 menos 1 vezes a razão. Vocês entenderam o que eu fiz? Alô? Entenderam o que eu fiz? Eu tô. Nessa fórmula aqui, ó. Para PA. É. Na verdade, essa expressão aqui, ó. Essa expressão aqui é um outro jeito de escrever o A15. Então, por exemplo, Ana, uma observação aqui, tá? Uma observação do lado do enunciado aqui. Eu vou fazer uma observação. Estão vendo aí? Sim. Ó, em qualquer PA, o A2 é o A1 mais a razão. O A3 é o A1 mais duas vezes a razão. O A4 é o A1 mais três vezes a razão. Isso é verdade para todas as PAs. E o A15, quem seria? O A15 seria o A1. Oi? 4 vezes. Isso, o A5 você falou, né? O A5, sim. O A5 é A1 mais 4 vezes a razão. E o A15? A1. Não, o A15. Esquece o exercício. O A15 seria A1 mais 14 vezes a razão. Quem seria o A342? Seria o A1 mais 341 vezes a razão. Isso aqui é um comportamento das PAs, ou seja, cada elemento da PA é o A1 somado com a posição do elemento menos 1 vezes a razão. Perceba que esse número que multiplica a razão aí, exatamente, é sempre a posição menos 1. Esse 341 é 342 menos 1. Esse 14 é o 15 menos 1. Esse 4 aqui é o 5 menos 1. E foi isso que eu fiz, então, com base na informação que ele deu pra gente. Quando ele falou assim, o A15 é igual a 9 vezes o A5. 9 vezes o A5, então, bom, o A15 é A1 mais 14 vezes a razão. E o A5 é A1 mais 4 vezes a razão.
Aqui eu escrevi o 14 como 15 menos 1 e o 4 como 5 menos 1. Esclareceu ou não? Mesmo? Sim. Sim, tranquilo até agora. Legal. Então o que, que vai aparecer aqui? Vai aparecer uma expressão que tem A1, que tem R, que é a razão. Porém, A1 o exercício deu. O A1 ele falou que é menos 11, não é? Então vamos usar o que ele deu. Vamos usar o que ele deu. Tá. Primeiro eu vou desenvolver um pouco melhor essa expressão. Vai ficar 1 mais 14R aqui à esquerda. Do lado de lá vou fazer uma distributiva, ok? Vou ter 9A1 mais 36R. E eu quero R. Então eu vou juntar quem tem R com quem tem R e quem não tem com quem não tem. Ok? Eu vou. Primeiro eu vou substituir A1 por menos 11, que foi o que ele deu, na verdade. Aqui eu tenho 14R. Aqui vai ficar 9 vezes menos 11, mais 36R. Teremos aqui menos 11, mais 14R, que eu não juntei com 36 ainda, menos 99, mais 36R. Bom, agora eu vou juntar quem tem R com quem tem R. Então eu vou trazer para cá. Eu tinha lá 14R do lado esquerdo. Trago 36R para o lado esquerdo, ele vem negativo. Eu tinha 99 negativo do lado direito. Mando 11 negativo para o lado direito, ele vai positivo. E aí, temos que 36 negativo com 14 positivo vai dar para a gente 22 negativo. Certo? Esse dado aqui vai dar 88 negativo. A gente multiplica por menos 1 por causa desse sinal de menos aí, para não se embaranar com o sinal. E vamos ter que 22 vezes razão é 88. E que a razão é 88 sobre 22. Que vai dar 4. Antes que a gente continue, eu quero saber se vocês entenderam esse desenvolvimento. Todo mundo? Sim. Legal. Bom, quem ele queria? Ele queria o termo geral. Mas para ter o termo geral, a gente precisava da razão e do A1. A1 foi dado no exercício. A razão a gente acabou de descobrir. Então a terceira parte do problema a gente e final, né? Terceira e última parte. A gente encontra quem é o termo geral dessa PA. É o A1 mais N menos 1 vezes a razão. Só que a razão a gente já sabe que é 4. O A1 a gente sabe que é menos 11, então vai ficar menos 11 mais N menos 1 multiplica 4. É o seguinte, esse já é o termo geral. Mas dá para fazer, você pode, por exemplo, distribuir o 4 aqui dentro dos parênteses. Se você chegar aqui, já está certo. Então, o AN vai ser menos 11. Eu vou distribuir o 4 aqui. Certo? Menos 11 mais 4N. Menos 4. Conclusão. O termo geral dessa PA é AN igual a menos 15
mais 4n, com n pertencente aos naturais sem o zero. Acabou. Esse é o primeiro exercício. Porque se você for dar uma olhada lá no material de sequências, a definição de uma sequência é que todo número da sequência tem uma posição e as posições começam a ser contadas de n igual a 1. Tá? Alguma dúvida? Alguém? Então, assim. Não. Aqui no menos 11 mais n menos 1 vezes 4? Isso, tá, sim. Tá certo. Tá certo. Pode. Eu só distribuí o 4, sim. Foi só uma questão de... Fala, Val. No caso, o professor coloca n maior ou igual a 1. Ok. Pode ser Mas desse quando jeito ele fala também? assim, ó, tá certinho. Por quê? Vamos lá. Quando ele faz isso aqui, Val, ele está dizendo para você o seguinte. Primeiro ele está falando para você que o n é um número natural. Uhum. Sempre. Tá aqui. Porém, ele não pode ser zero. Então ele tem que deixar claro que o n tem que ser maior ou igual a 1. Tem duas maneiras na matemática de você representar isso. Uma é do jeito que o seu professor fez aí, assim, certo? A outra é do jeito que eu fiz, usando esse asterisco aqui, ó. Todas as vezes que você diz que tem um conjunto numérico, por exemplo, se você pegar o conjunto dos números reais, que a gente representa assim, certo? Bom, todos os números que nós conhecemos estão aí. Se você quiser, por exemplo, o conjunto de todos os números reais, com exceção do zero. Então você pode fazer assim, ó. Você bota um asterisco lá. Quem é esse conjunto? Esse aqui é o conjunto dos números reais sem o zero. Diferentes de zero, vou usar, tá? Diferentes de zero. Isso é verdade para qualquer conjunto. Você pode ter o conjunto dos racionais diferentes de zero. É isso que o professor quer dizer quando ele coloca que o n tem que ser maior ou igual a 1. Significa que ele não pode ser zero. Sendo que ele é natural, ele tem que ser... Quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim vai embora, né? Positivos. E se eu quiser os naturais sem o zero? Boto um n com um asterisco lá. N estrela. Tá joia? Ok, ficou bem claro. Legal. Muito bem. Agora a gente vai começar a parte de cálculo mesmo. Porque esse primeiro exercício, ele está muito mais associado ao ensino médio, né? Que lá a gente já via sequência e tal. Mas agora nós vamos encarar aqui alguns problemas que envolvem conceitos do cálculo. Então, o que eu vou fazer antes? Eu vou fazer o seguinte. No segundo exercício, ele diz assim, decida, já vou colar o segundo exercício aqui, mas por enquanto não. Decida se as sequências abaixo são convergentes ou divergentes, justificando. Então, antes que a gente resolva esse exercício aí, eu quero relembrar os seguintes conceitos. E isso deve estar na aula que vocês assistiram, que deve estar gravada lá. Então, o que nós vamos discutir aqui agora é o seguinte. Uma sequência de números, ela pode crescer
de forma infinita. Por exemplo, como a PA do exercício passado. Ela vai crescer para sempre. Porém, há sequências que convergem, vão para um determinado valor. Já vou dar exemplos também, tá bom? Então vamos ver. Vocês lembram de ter visto essa definição aqui? Deixa eu diminuir, ficou muito grande. Sobre convergência e divergência? O Estão professor vendo aí? explicou. Ficou? Vocês entenderam? Não precisa ter vergonha, não tem problema. Bom, ele explicou as três possibilidades, né? Ah, Ele quando oscila, quando tende isso, ao infinito, mais infinito, menos infinito, e quando tem um isso, número exatamente. determinado. Ele deu essas três opções. Exatamente. Duas delas é divergente e uma delas é convergente. Perfeito. A questão de divergir ou convergir significa, conforme você vai vendo os elementos da sua sequência, eles estão indo em direção a algum valor? Então, como a gente verifica isso? A gente tem que calcular o limite da expressão que nos dá a sequência, fazendo que a posição da sequência vá para infinito, ou a posição dos elementos da sequência vá para infinito. Ou seja, você quer saber o que acontece com o cara que está lá na posição 1.342. Depois com o cara que está lá na posição 1.342. Será que esses valores, conforme você vai calculando os elementos da sequência, será que eles estão convergindo ou indo para algum valor fixo? Né? É esse o critério. Se o limite... Estão vendo a caixinha aí? Se o limite da expressão que te dá a sequência numérica, quando a posição dos elementos da sequência existir e for igual a um número, a sua sequência numérica converge para esse número. Ela é convergente. Caso contrário, significa o seguinte: se você calcula o limite da expressão que te dá a sequência numérica e o seu limite ele vai para infinito, a sua sequência diverge. Se, como a Val falou, o limite oscila entre dois valores, por exemplo, sem direção a nenhum deles, ela também diverge. Basicamente, descobrir se uma sequência é convergente ou divergente é calcular o limite da expressão que representa ela. O professor tem que te dar essa expressão? Tem que te dar essa expressão. Tá? Ó, vou dar um... Pode falar. Isso. O limite dela tem que dar um número. Inclusive pode ser zero. Isso. Nós vamos ver um exemplo aí. Tem o item B do portfólio, ele oscila. Agora, deixa eu explicar uma coisa também, garotas. Se vocês não estiverem bem com limites, vocês vão se dar mal nessa disciplina. Ô, notícia boa. Não, eu estou sendo honesto. Vocês viram lá no comecinho, né? Mas não tem problema, a gente vai revisar isso hoje. Tá? Algumas coisas. Na verdade, vai revisando durante o curso, né? Vai resolvendo o problema evidente no portfólio e a gente vai ter que... Isso. Hoje, por exemplo, nós vamos rever alguns limites importantes. Tá? Então, beleza. Vamos ver aqui graficamente o que seria uma sequência convergir. Estão vendo o gráfico aí? Legal. Sim. Esse gráfico aí ele mostra duas sequências numéricas, que assim, não interessa a expressão delas, mas elas são... As duas são convergentes.
Veja bem, sequência é uma função que a gente chama de discreta. O que é algo discreto na matemática? É algo que não é contínuo. Lembra que vocês estudaram funções e quando você pega o gráfico de uma função contínua, o gráfico de uma função contínua é uma linha cheia. Tudo bem? O gráfico de uma sequência ela é feita de pontinhos. Por quê? Esse eixo aqui é o eixo das posições, o eixo das abscissas aqui, e o eixo das ordenadas são, ele é o eixo dos valores que os números assumem nessa sequência. Então, nesse gráfico que nós estamos vendo aqui da esquerda, ele mostra que conforme a posição n vai aumentando, os pontinhos vão se aproximando dessa reta que dá o valor de convergência da sequência, que é L. Então, você está calculando lá os valores da sequência, eles vão, aumentam, passam de L, começam a decair e vão convergindo para L. Se esse L fosse 10, então você poderia dizer que a sequência converge para 10 e L convergindo. Tá legal? Esse segundo gráfico dá o exemplo de uma sequência que oscila, porém converge. Ou seja, ela vai para cima do limite de convergência, para baixo, para cima, para cima. E, enfim, vai convergir para o cara. Como é que a gente descobre se ela vai convergir ou não? Você tem que ter a expressão dela. Alguma pergunta? Sim ou não? Por enquanto, não. Não, né? Tá. Agora deixa eu contar outra coisa. Isso é importante, tem que falar. Tem um teorema que eu não vou demonstrar porque não cabe na aula, que diz o seguinte. Mas nós vamos usar esse teorema agora, né? Para resolver os exercícios. E aí, como vocês são estudantes de matemática, isso é uma coisa que faz diferença para a gente. Né? Olha esse teorema aqui. Ele fala assim, olha, imagine que você tem uma função contínua, cuja expressão dessa função contínua é exatamente igual à expressão da sua sequência. Só que a sua função é contínua. Se o limite da sua função contínua existir e for L, então o limite da sua sequência também converge para L. Mas de forma discreta, por pontinhos. O que a gente está vendo aqui é o seguinte, às vezes você precisa pegar a expressão que representa a sua sequência, considerá-la como se fosse uma função contínua, calcula o limite da função contínua e acha quanto vale esse limite. Se o limite da função contínua, que representa a sua sequência, converge, a sua sequência converge para o mesmo lugar. Eu sei que eu falando assim fica um pouco complicado, mas na hora que a gente for fazer um exercício, vocês vão entender essa história do teorema aqui. Perguntas? Nenhuma? Bom, é que nem você falou, né? A gente precisa ver aplicando aí para entender melhor. Vamos aplicar. E não tem como assim. Eu sugiro, garotas, o seguinte: vocês não têm livro texto, né? Texto. Tá. Eu posso disponibilizar para vocês um PDF do Stewart, que é um livro texto. É da onde eu tirei, por exemplo, essas figuras aqui de teoremas e tudo mais. Porque é legal vocês terem alguma coisa para consultar, entendeu? Por favor. Eu vou mandar. No final da aula eu mando. Foi isso. Então, por exemplo, o livro do Stewart de cálculo 1, eu vou mandar para vocês o volume 1 e 2. Na verdade, o volume 1 e 2, ele engloba o cálculo 1, 2, 3 e 4 de vocês. No volume 1, tem uma pancada de exercícios resolvidos de limites, com muitos exemplos, como é que ele faz e blá, blá, blá. Tá? Então, e aí, se a gente fechar, né, a gente vai trabalhando esse conteúdo anterior para poder entender o que está acontecendo agora.
Então, viram aí o enunciado do segundo exercício? Legal. Olha o item A dele. Ele fala assim, ó. Primeiro, decida se as sequências abaixo são convergentes ou divergentes, justificando. Quando ele fala justificando, ele quer que você faça o limite desse negócio aqui. Certo? E ele quer saber se o limite desse negócio aqui vai para algum lugar. É isso que ele quer saber. Aí você tem um primeiro problema. Calcular o limite dessa expressão aqui. O limite dessa expressão aqui, a primeira vez que vocês viram uma expressão desse tipo foi no cálculo 1. E lá vocês devem ter, com certeza, resolvido um limite com essa cara aqui. Tá, mas agora você não lembra. Então vamos relembrar como é que resolve um limite desse tipo, tá bom? Eu vou resolver esse limite aqui sem que eu associe essa expressão a uma função ainda. Tá? Vamos resolver esse limite. Então, como é que fica? Vamos ver aí. Um minuto. Muito bem, aqui estamos. Tá. Primeiro, o que você tem que fazer? Calcular o limite do quê? Da expressão que gera a sua sequência. Que depende de n, com n maior ou igual a 1, com n indo para infinito. Positivo, porque os n são naturais. Isso ficou claro para vocês? Porque você quer saber o que acontece com os valores dessa expressão que dá cada elemento. Por exemplo, vamos lá. O que essa expressão... Lá? Exatamente. O que você vai fazer? Bom, é como se você pudesse fazer assim na mão. Ó. N igual a 1. Ah, entendi. Então, peraí, eu já entendi a sua dúvida. Sua dúvida é essa aqui, ó. Já entendi a sua dúvida. É que geralmente o professor faz assim, né? Quando n tende para infinito. Certo? Acontece que a n, quando ele fala a n, ele está falando dessa expressão aqui, ó. Da expressão que dá o termo. Então a expressão que ele te der é o limite dela que você vai calcular com o n que é infinito. O que eu quero dizer é o seguinte. Quer ver? Ó, vou fazer uma observação aqui do lado. Vamos calcular alguns elementos. Quem seria o A1? De acordo com a expressão. Bom, o A1 seria raiz quadrada de 1, né? Mais 1. Menos raiz quadrada de 2, não é isso? Desculpa, de 1. O que eu fiz? Eu simplesmente coloquei no lugar do n 1. Tudo bem até aqui? Ok. Isso aqui vai dar raiz de 2 menos 1. Tá. Quem é o segundo elemento? O segundo elemento é 2 mais 1 mais nada. Menos raiz de 2. Ou seja, ele é raiz de 3 menos raiz de 2, ok? Vamos supor que a gente continuasse esse processo infinitamente. O que aconteceria? Aconteceria o seguinte. Esse resultado, nós vamos ver agora, inclusive calculando o limite, ele vai se aproximar de um número. E esse número, nesse caso em particular, ele é 0. E eu vou explicar por quê. Imagine, eu vou explicar por que desse raciocínio, mas nós vamos ver isso no limite, tá? O limite vai mostrar isso pra gente. Vamos supor, então, que, como eu disse, vocês continuem fazendo esse processo. Vamos supor que você calcule o elemento A
1 milhão. Quer dizer, você está calculando o elemento que está na posição 1 milhão. O cara está lá na frente na sequência. Vamos lá. Como é que ficaria então usando a expressão? Ficaria assim, ó. 1 milhão, certo? Mais um zero. Menos 1. Menos a raiz quadrada de 1 milhão. E eu pergunto para vocês. Você acha que a raiz quadrada de 1 milhão menos 1 é muito diferente da raiz quadrada de 1 milhão? Não. Não. Ou seja, esse cara é quase igual a esse cara. Ou seja, a diferença entre essas duas raízes está ficando cada vez menor. E se você fizer o cálculo para a posição 1 bilhão, você vai ver que essa diferença é menor ainda. Ela é tão pequena que ela está se aproximando de zero. E no infinito? No infinito ela vai se aproximar de zero. Lembra que o limite, ele não estuda o que acontece em determinado ponto, ele estuda o que acontece com aquela expressão conforme você vai aumentando ou aproximando o seu limite de algum valor. Então nós vamos verificar por meio de técnicas de resolução de limites que o que a gente acabou de fazer uma análise ali de que a raiz de 1 milhão menos 1 menos a raiz de 1 milhão é quase zero, que esse limite vai para zero. Sem ter que fazer contas do tipo. Vamos lá então? Vai ficar assim, garotas. Bom, como é que sai dessa arapuca aqui? Como eu disse, se você for lá num livro de cálculo 1, você vai encontrar que uma das técnicas para resolver um limite como esse aqui é multiplicar essa expressão pelo conjugado dela. Já digo quem é o conjugado dela. A expressão raiz de n mais 1 seria vezes... só que aí nós vamos multiplicar pelo conjugado, exatamente. Quem é o conjugado? Seria raiz de n mais 1 mais raiz de 1. Isso. Só que você vai multiplicar em cima e embaixo, porque senão altera a expressão. Aí, por que a gente faz isso? Porque a expressão ela ganha uma outra cara que possibilita a gente entender para onde vai o limite dela. E aí eu aproveito e pergunto para vocês. Quanto dessa divisão em vermelho que eu fiz aí, essa fração em vermelho? Quanto vale isso? 1. Vale 1. Ou seja, isso aí não está fazendo, numericamente falando, nada com a expressão. Mas, algebricamente, ou seja, vai mudar a cara da expressão sem mudar o valor dela. Vamos lá, então. Continuando aí. Isso aqui vai ser limite. Não esquece de pôr limite sempre, né? Porque eu esqueci de colocar para onde vai o limite aqui. Infinito. Limite com n indo para infinito. Tá. O que vai acontecer aqui? Isso é um produto notável. A parte de cima aqui. É uma diferença de quadrados. Se você não se lembra disso, não tem problema. Você simplesmente faz a distributiva. Você vai fazer esse cara vezes esse cara. E depois vezes a raiz de n, ok? Quando você faz raiz de n mais 1 vezes raiz de n mais 1, aparece raiz de n mais 1 ao quadrado. Então vai aparecer assim. Raiz de n mais 1 ao quadrado. Tudo bem? Depois, mais raiz de n mais 1 que multiplica a raiz de n. Tudo bem até aqui? Não. Ainda não, porque eu estou fazendo o primeiro termo do primeiro parênteses. Eu estou fazendo esse primeiro cara aqui. Ele é positivo, aí ele vem aqui, multiplica esse cara que é positivo, aparece esse cara aqui ao quadrado.
Ainda esse aqui, eu venho aqui, multiplico esse raiz de n que é positivo, por isso esse sinal de mais aqui. Agora, eu vou pegar menos raiz de n e multiplicar por isso aqui. Aí vai ficar menos. Vai ficar assim, ó. Menos. Por que menos? Por causa desse menos aqui. O que? Raiz de n mais 1, que multiplica a raiz de n. Tudo bem? E raiz de n negativo, que multiplica a raiz de n positivo, vai ficar menos raiz de n ao quadrado. Acompanharam aí? Ok. Toda essa coisa feia aí, dividido. Depois eu vou chamar a atenção para uma coisa que é legal que vocês lembrem. Vai. É justamente esse o intuito, entendeu? Quando a gente faz essa jogada aí. A gente vai cancelar. Exatamente. Tô só colocando o traço da fração aí e vou repetir o cara de baixo. Ou seja, o cara de baixo é raiz de n mais 1 mais raiz de n. Tudo bem até aqui? Agora olha o que vai acontecer Ok. aqui. Ó. Esse cara cancela com esse cara. O que mais? Os quadrados nas raízes cancelam as raízes. E o seu limite ganha essa cara aqui. Ó. Limite com n tendendo ao infinito de n mais 1 menos n. Por que menos? Tem um menos na frente do quadrado lá do raiz de n ao quadrado. E aí isso fica assim, ó, dividido por raiz de n mais 1 mais raiz de n. Aí, mais uma vez, a gente vai ter um cancelamento aqui. E aí nós vamos ter aqui o limite com n tendendo ao infinito. Daquela expressão vai ficar 1 sobre raiz de n mais 1 mais raiz de n. Antes que eu dê o outro passo, eu quero saber se vocês entenderam essa manipulação. Legal. Num problema como esse, você tem que justificar que essa coisa converge por meio de argumentos matemáticos. E quais são os argumentos matemáticos para a convergência de uma sequência? É aquele do quadradinho que eu coloquei. Se uma sequência tem o seu limite tendendo para alguma coisa quando a posição tende para o infinito, essa sequência converge. É justamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos calculando o limite da sequência e mostrando que vai para um número. Qualquer outro argumento está furado. São particularidades da matemática. Talvez o seu professor considerasse alguma coisa, mas o que ele estava esperando de você é justamente isso. Que fizesse essa conta. Sim. Porque esse... Deixa eu mostrar para vocês de novo. Só para a gente relembrar o conceito. Eu vou colar aqui do lado o conceito. Colou. Vou até colocar uma borda vermelha. E vou aumentar a borda. Olha aí, ó. Tá vendo aqui? Do ladinho aqui? Ok. Tá.
Uma sequência de elementos ON tem limite L, e escrevemos que o limite dessa sequência vai para esse L quando N vai para infinito. Se pudermos tornar os termos da sequência tão próximos de L quanto quisermos, ao fazermos N suficientemente grande. Se esse limite existir, que é o que a gente está tentando mostrar aqui, dizemos que a sequência converge. É assim que a gente mostra que uma sequência converge. Calculando o limite e mostrando que ele existe. Dizer que um limite existe é dizer que ele é igual a um número. Qualquer que seja esse número. É justamente isso que o professor vai esperar de você. Que você use um limite e mostre que esse limite vai para algum lugar ou não vai para lugar nenhum. Se ele for para algum número, a gente vai ver que aqui ele vai para zero, o limite dessa expressão é zero. O seu raciocínio ele não está errado. Só que ele converte para zero. Porque quando eu penso num número muito grande e imagino ele ali no lugar do primeiro n dessa expressão, eu imagino o mesmo dentro da outra raiz. Sem dúvida, eu concordo com você. Mas não é isso que ele espera de você. Exatamente. Tudo bem, vai, eu faço a conta. Não, garotas, é o seguinte, matemática é isso aí, não adianta. Matemática, nós estamos mostrando usando os argumentos da definição. Acabou. Está provado pelo que você me definiu, entendeu? O cara define uma coisa para você, você vai lá, usa o que ele usou na definição e chega onde ele quer. Bom, vamos terminar esse limite aqui então. Ainda tem um passinho aí. Vamos lá. Tem um outro lance aqui agora, que é o seguinte. Isso está dentro ainda dessa técnica de resolução de limites que tem raízes como essa aqui. Ou seja, é lá do cálculo 1 ainda. O que a gente faz agora? Isso não é óbvio, tá ok? Por isso que esse tipo de problema você encontra nos livros de cálculo 1, mas você vai ter que fazer uma outra jogada aqui agora, que é a seguinte. Ó. Eu vou dividir a parte de cima, ou seja, o numerador por n. Tinha 1 lá, não tinha? E vou dividir a parte de baixo por n também. E você já vai entender o que vai acontecer aqui. Faz parte da técnica de resolução desse tipo de limite. Lá nesse estágio que nós estamos aqui. Você vai entender por quê. Porque quando você faz isso, depois até, quando eu passar o PDF do livro de cálculo 1, eu indico para vocês onde é que está a página que tem um problema parecido com esse. Entendeu? Muito bem. Então vamos lá. Eu dividi em cima por n e vou dividir embaixo por n. Só que eu vou fazer assim, ó. Muita atenção, hein? Esse cara dividido por n, ok? Esse cara dividido por n. Geralmente esse passo, ele pode ser feito direto. Do jeito que... Mas eu estou fazendo ele detalhado aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. E digam para mim se vocês concordam com o que eu vou fazer agora. Entenderam o que eu fiz ou não? Na verdade, não. É porque a raiz de 2... A raiz de n ao quadrado... n ao quadrado é n, né? Então... É aquele n anterior lá. Exatamente. Eu enfiei ele dentro da raiz. Jogou ele para dentro da raiz. Exatamente isso, Val. Pô, mas como é que você sabia disso? Não é que eu sabia disso, eu já vi isso. Onde eu vi isso? No cálculo 1. Então, assim, eu não sou gênio, eu simplesmente lembrei que tinha visto isso. Aqui não é quadrado, não.
De novo, coloco aqui o n quadrado. Aliás, eu não acredito em gente. Eu acredito em gente que se esforça bastante. A prática leva à perfeição. É exatamente isso. Desconfie de qualquer gênio. Esse é meu lema. Bom, Oi, Ana. Porque, veja bem, eu quero que esse n vá dentro da raiz. Então, vamos fazer o seguinte. Não, vou fazer um passo a mais, pode ser? Acho que vale a pena fazer um passo a mais. Tem um passo aqui que eu, vamos dizer assim, eu pulei, vamos dizer assim. Eu vou fazer assim, ó. Vou tirar essa raiz. Eu vou fazer assim ainda. Eu vou tirar essa raiz daqui também. Tá. Então eu tinha colocado um n dividindo para todo mundo, não é isso? Ou seja, se eu divido todo mundo em cima por n, eu divido todo mundo embaixo por n. E vê se você concorda comigo que n é a mesma coisa que raiz quadrada de n quadrado. Tá bom, vamos lá. Vamos supor que eu te pergunte do lado aqui agora. De novo, uma observação. Observação. Qual é a raiz de 5 ao quadrado? Qual é a raiz de 113 ao quadrado? E qual é a raiz de n quadrado? N. Então, tanto faz se você escreve n como n ou como raiz de n ao quadrado. É tudo n. Entendeu? Legal. E por que a gente faz isso? Porque a gente quer enfiar esse cara na mesma raiz que o cara de cima. Agora, outra observação do lado aqui da vermelha, tá ok? Ó, isso é uma propriedade das raízes. Uma divisão de raízes. Estão enxergando aí? É exatamente igual à raiz da divisão. Ok? Eu vou usar essa propriedade aqui agora. Ou seja, eu vou reescrever esse limite assim. Bom, em cima fica 1 sobre n mesmo. E embaixo, eu vou enfiar, vou fazer uma raiz só aqui, ó. Raiz de n mais 1 sobre n quadrado, beleza? Com n tendendo a infinito sempre. E do lado, a mesma coisa. Muito bem. Está terminando. Está terminando. Log não, limite. Que log? Ficando doido. Limite. Com n tendendo a infinito. De 1 sobre n. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou fazer isso aqui, ó. Entenderam o que eu fiz ou não? Deixa eu escrever de novo. Separou, né? Separei.
E a mesma coisa aqui. Ah, tem uma jogada aqui que eu vou fazer. Garotas, eu vou ter que voltar um passo aqui, tudo bem ou não? Não fiquem muito bravas comigo. Né? Que é isso aqui, ó. Voltei um passo para cima. E na verdade eu vou dividir por raiz de n. E fica melhor. Viram aí o que eu fiz? Mas embaixo também tem que ser, né? Ah, Sim, tá. todo mundo. Estou fazendo isso. Fica muito melhor. E eu... Não está errado o que eu estou fazendo, mas vai complicar. Se dividir por raiz de n fica muito... Uma particularidade desse exercício. Pronto, apaguei. Tá. Aqui eu já consigo fazer essa propriedade que eu falei, de colocar todo mundo na mesma raiz. E aí o n não precisa estar ao quadrado. Pronto. Legal. Agora eu vou separar que nem eu estava separando lá. Aqui continua 1 sobre raiz de n. Aqui dividido por... Vou separar. N sobre n mais 1 sobre n mais raiz de n sobre n. Ok? Eu juro que está no fim. Isso aqui vai ser limite de n tendendo ao infinito de 1 sobre raiz de n dividido por... O que acontece dentro da raiz? Vai ficar 1 mais 1 sobre n. E na outra raiz vai ficar raiz de 1. Legal? Ok. Aí eu pergunto. Pode? Se eu fizer isso, não tem problema? Isso. Então, bom. Não, eu coloco 1. É que às vezes as pessoas não sacam o movimento, mas raiz é exatamente isso. Tá. Ok. Pergunto para vocês agora. O n vai para infinito, certo? Primeira pergunta é: o que acontece com aqui em cima? Quando o n vai para infinito? A raiz de n cresce, 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 cresce. E você vai ter 1 dividido por isso. Tende a zero. Legal, mano. Tende a zero. Ok. O que acontece com essa expressãozinha aqui? Ó? 1 sobre n. Tende a zero também. Tende a zero também. Muito bem, então. O que sobrou? Sobrou o seguinte. 2. Sobrou zero em cima. Sobrou raiz de 1, que é 1. Mais 1, que é 2 embaixo. Sobrou zero sobre 2, que é zero. É assim que faz. Essa é só a A. Essa é só a A. Essa é só a A. Oh. Você viu que tem... Vocês viram aí no exercício 3 tem uma que vale 1,5? Vocês estão com a lista aí? É. Essa que vale 1,5 no exercício 3 é a mais complicada. Tá. Se não houver perguntas, eu vou fazer a B.
Tudo bem? Ela é. Mas você vai ter que lembrar algumas coisas de trigonometria. Não vai ter jeito. Ah, ele falou isso? Você vê, ele é o Possani. É, eu conheci o Possani. É, gente boa aí. Ah, vou colar aqui. A2. Não, eu sempre falo isso para as pessoas. Eu repeti a 7ª série por causa de matemática. Não, eu sempre fui comportado, mas eu era, vamos dizer assim que a matemática ela apareceu legal para mim mais tarde. E eu decidi fazer matemática. Bom, seguinte, tá vendo essa expressãozinha aí? Como é que a gente mostra que ela não converge? Pelo seguinte, ó. N não é natural a partir de 1. Então vamos pensar no seguinte. Nossa sequência ela fica assim. Ó. Cosseno. O primeiro número da sequência é cosseno de π. Tudo bem? Porque aí o n é 1. Qual é o segundo termo da sequência? Cosseno de 2π. Tudo bem? Estão acompanhando aí? Isso. E a sequência é assim, quando n for 1, você tem cosseno de π. Quando n for 2, tem cosseno de 2π. Quando n for 3, você tem cosseno de 3π. Perfeito. Essa é a nossa sequência. E assim sucessivamente. Beleza. Agora vamos lembrar da trigonometria. Lá na trigonometria, tudo bem que se não teve, não tem problema. A gente discute agora. Existia uma coisa chamada ciclo trigonométrico. Tá bom? Bom, o ciclo trigonométrico ele era composto por uma circunferência de raio 1, um eixo que deveria ser horizontal, mas não ficou muito. Melhorou? E um eixo vertical. O eixo horizontal ele é o eixo dos cossenos. E o eixo vertical é o eixo dos senos. Então é aqui que você vê os cossenos. Os arcos sobre essa circunferência, todos eles começam aqui, ó. Na bolinha vermelha. Começam do zero. Pensando em radianos, que é uma unidade de medida de ângulos e arcos, meia volta equivale a π radianos. Uma volta inteira a 2π radianos. Uma volta e meia a 3π radianos. E assim por diante. Ok? O cosseno de 0 e de 2π é 1. E o cosseno de π de todo mundo que está aqui, quem que está aqui junto com o π? Está aí o π, o 3π, o 5π, o 7π, todo mundo está junto com o π do lado esquerdo do círculo trigonométrico. Quem está junto com o 0 e o 2π? Todo mundo que é do tipo 0, 2π, 4π, 6π. O que eu quero mostrar é o seguinte, quando n é ímpar, os nossos cossenos são todos desse lado aqui e valem menos 1. Quando n é par, os nossos cossenos são todos do lado direito do círculo trigonométrico e valem 1.
Quer dizer, nossa sequência é desse tipo aqui. Ó. Cosseno de π, menos 1. Cosseno de 2π, 1. Cosseno de 3π, menos 1. Cosseno, quer dizer, sem usar o limite, Val, a gente conseguiu mostrar, usando a trigonometria, que só tem dois resultados possíveis para essa expressão, ou 1 ou menos 1. Certo? E o argumento é o seguinte, se n é par, então o AN é 1. Se o n é ímpar, então o AN é menos 1. Então ele não converge porque ele oscila entre 1 e menos 1. Oscilante. Todas, sem exceção. Todas sem exceção. Cuidado, cuidado. Você pode ter um negócio assim, ó. Deixa eu mostrar, tá? Não é porque tem não é porque tem uma função trigonométrica que ela oscila. Olha esse AN aqui que eu vou mostrar para vocês. O que você acha? O que vocês acham? Que isso converge ou não? Acho que converge. Esse cosseno de n vezes π ele fica entre menos 1 e 1. Sim, mas o 1 sobre n vai para zero. Na verdade é o zero vezes o cosseno, né? Isso. Vai dar zero. Então converge para zero. Então, essa converge, tem um cosseno. Entendeu? Nem sempre quando você tem uma expressão trigonométrica, significa que ela não converge. Ela pode ir oscilando e convergindo, oscilando e convergindo. Se for só ela. Se fosse só ela, ela seria oscilante. Ah, tá. Uhum. Como é o caso anterior. Nesse caso, você diria o seguinte: o limite do produto é o produto do limite, certo? Então, aproveitando meu exemplo aqui. Será que o limite de AN é outra coisa que a gente teria que lembrar do cálculo 1? O limite de 1 sobre n vezes cosseno de πn, quando n tende a infinito, é igual a o limite de 1 sobre n, quando n tende a infinito, vezes o limite do cosseno de πn, quando n tende a infinito. Vocês entenderam o que eu fiz? O limite do produto. Se você tem um limite de um produto, ele é igual ao produto dos limites. O que acontece? Pode falar. Isso. Aí o que vai acontecer? Esse limite aqui não converge, porque ele fica entre menos 1 e 1. Mas esse aqui converge. E se ele vai para zero, ele mata qualquer coisa que ele está multiplicando, certo? Vai dar zero. Então essa sequência é convergente. E aí, entenderam? Legal. Sim. Vamos fazer o C. Aí está o C.
Bom, C tem um logaritmo. Oi, pode falar. Não, vamos. Não, tranquilo. É que quando eu colo, às vezes ele fica pequeno, mas aí eu aumento. Legal aí? Ok. Esse é rápido. Esse é relativamente rápido. Primeiro, vamos lá. Nós temos então que calcular o limite do log, né? De 4 elevado a n mais 1, na base 2. Com n indo para infinito. Tá. Propriedade de logaritmos. Temos aqui o logaritmo de uma potência. Vocês lembram o que acontece com esse expoente? Esse expoente cai na frente do logaritmo. Isso aqui é exatamente igual a... Faltou o limite. Não pode faltar o limite. Com n tendendo a infinito. De n mais 1. Que multiplica o logaritmo de 4 na base 2. Aí eu pergunto qual é o logaritmo de 4 na base 2. O logaritmo de 4 na base 2 é 2. Isso aqui então fica assim. Limite com n tendendo a infinito de 2 que multiplica n mais 1. Ou ainda, isso aqui é igual ao limite de 2n mais 2 quando n tende para o infinito. Para onde vai esse limite quando n tende para o infinito? Não, olha só, esse n está multiplicando o 2. Dá infinito. Infinito. Infinito é... Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, cada vez que você aumenta o n, o dobro de n fica cada vez maior. E se você aumentar, vai ficar maior ainda. E se você aumentar, vai ficar maior ainda. Esse cara aqui vai. Então esse limite vai para o infinito. Então isso aqui é infinito mais 2 vai dar infinito. Isso aqui é divergente. Não converge, é divergente. Legal, não, tranquilo. Por isso que estamos aqui. Perguntas? Ai, meu Deus. Bom, é o seguinte. O exercício que vale 1,5 ponto, que é o exercício 3A. Não, se vocês tiverem perguntas aí, me façam agora. Senão a gente vai para o 3A. Por enquanto, tranquilo. Não, né? Então, esse terceiro exercício. Estão enxergando ele aí? Sim. Legal. Aí vocês teriam que reconhecer nessa expressão, que não é fácil, o seguinte. Aliás, não é nada fácil, mas é aquela história, né? Vamos lembrar uma coisa. Vou colocar uma observação do lado. Vou colocar em vermelho. Assim, observação.
Lembra do número e? Do logaritmo natural? Da exponencial, exatamente. Esse cara, ele tem uma definição por limite. Onde está essa definição? No livro de cálculo 1. Se você for dar uma olhada no livro de cálculo 1, você vai descobrir que o número e, ele é o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x, quando x tende para o infinito. Ah, eu tinha que lembrar disso para a expressão? Para esse exercício? Sim. Senão, não sai. Onde é que isso aqui aparece nesse exercício? Bom, está embutido aqui, eu vou mostrar como. Tudo bem, pessoal? Então, ó, Sim. primeiro eu vou fazer o seguinte. Como eu quero mostrar que isso aqui depende do e, eu vou considerar a seguinte função. Porque eu quero mostrar que essa função aqui, onde x é um número real, que ela converge. Lembra o teorema que eu apresentei para vocês no começo da aula? Eu vou colar ele de novo aqui. O teorema dizia assim. Cadê ele? Aqui. O teorema dizia assim. Estão vendo ele do lado aí? Então ele fala assim, olha, se você mostrar que essa função com x real contínua converge para alguma coisa, a sequência que tem expressão igual à da função, a diferença é que a sequência ela vai de pulinho em pulinho, ela vai de 1 em 1. O x não, o x é contínuo aqui. Então, se uma função exatamente igual à expressão que você tem para a sequência converge, a sequência também converge. Tá? Isso tem a ver com uma figura que eu vou colocar aí também, que é essa aqui. Ó. Estão vendo a figurinha, um gráfico? Sim ou não? Estão vendo aí, garotas? Sim. Tá. O que esse gráfico está mostrando para a gente? Esse gráfico ele mostra duas coisas, uma linha cheia e em cima da linha cheia os pontinhos, não é isso? A linha cheia representa a função que eu acabei de escrever aqui. E os pontinhos representam a sequência. E os pontinhos estão em cima da linha. Perceba que como a linha converge para um número L, e elas têm a mesma expressão, a sequência e a função, se a função converge, a sequência converge. Esse é o critério que nós vamos usar. Nós vamos mostrar que essa função converge e para onde ela convergir, a sequência converge. Tudo bem? Por isso que esse cara vale 1,5. Então, mas para calcular o limite nesse exercício, sem essa definição aqui, ó. Não, nós vamos calcular o limite. A gente não calculou ainda. Não. Mas é a pergunta dele. Calcule o limite disso. O limite disso pode ser um número ou pode ser infinito, mas vai dar um número. Ou seja, se vai dar um número é porque ela converge. Então nós vamos calcular o limite de x sobre x mais 1 elevado a x sobre 2 quando x vai para o infinito. Tudo bem? Ok. Legal. Muito bem. Então, mais uma vez, vou manipular essa expressão aí. Ela vai ficar assim, ó, limite
com x tendendo ao infinito. Olha o que eu vou fazer, hein? Depois vocês vão me dizer se vocês concordam comigo. E vocês concordam comigo? Só que aqui faltou um x sobre 2. Vocês entenderam o que eu fiz ou não? Na verdade, eu usei a seguinte verdade matemática. Vou colocar debaixo do gráfico aqui, tá? 2 é exatamente igual a 1 sobre meio. Não é? Ou seja, o inverso do inverso de um número é ele mesmo. Então eu fiz o inverso do inverso dessa expressão aqui. Com que é ela mesma, só que escrita de um outro jeito. Isso é igual a isso. Ou, melhor ainda. Eu vou fazer melhor ainda. Que eu acho que aí vai ficar melhor. Vocês vão entender melhor. Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou dividir por x em cima e embaixo. Pronto. Eu dividi por x em cima, dividi por x embaixo. Eu acho que fica melhor de entender. Calculando o limite quando x vai para infinito, vamos lá. Isso vai ficar assim, ó. 1 sobre... Agora olha o que eu vou fazer aqui de novo. Eu vou escrever assim, ó. X sobre x mais 1 sobre x. Aí eu vou usar uma outra propriedade, que é essa aqui, ó. Eu quero saber se vocês entenderam o que eu fiz aqui. Com as potências. Se multiplicar, volta ao mesmo. Exatamente. Então, o que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou tentando fazer aqui aparecer esse limite aqui, ó, em vermelho, que é o E. Se esse limite em vermelho aparecer, eu troco ele por E. Só que isso não é evidente, nem a pau, né? Então, isso aqui vai dar limite de 1 dividido por 1 mais 1 sobre x. O 1 elevado a x e essa parte de baixo elevada a x. Porque quando você eleva uma fração a uma potência, tanto o numerador quanto o denominador ficam elevados à mesma potência. Ou seja, eu tinha aqui essa fração elevada a x, então o 1 ficou elevado a x e a parte de baixo ficou elevada a x. Quero saber se há alguma dúvida. Não? Tá bom. Deixa eu passar aqui uma linha. Separando aqui. Só para separar as observações aí. Está acabando. Então isso aqui vai ser limite com x tendendo ao infinito de 1. Ficou baixinho agora. Ficou o quê? Sua voz ficou baixinho. Acho que é porque eu estou longe do microfone. Melhorou? Fala de novo. Alô, melhorou? Não. Bom, vamos lá. Mas consegue ouvir, pelo menos? Assim? Dá pra ouvir, eu só não sei se no áudio vai ficar bom, né? O áudio todo. Entendi. Tá. Bom, vamos lá, continuando.
Aqui eu vou usar... Bom, 1 elevado a x é 1, ok? Tá. Então eu vou fazer o seguinte. 1 elevado a x é 1. Embaixo aqui eu vou ter 1 mais 1 sobre x elevado a x, que era o que eu queria. Tudo isso elevado a meio. Isso aqui é exatamente igual a... 1x, né? Desculpa? Ali no numerador, dentro do cochete. Dentro do colchete, no numerador, é 1 elevado a x. 1. O 1 elevado a qualquer coisa é 1. Tudo bem? Esse meio é importante. Agora tem uma propriedade Você já resolveu. Já. Tem uma propriedade de limite que fala assim, ó. O limite de uma potência é a potência do limite. Ou seja, isso fica assim, ó. Vai ficar limite dentro da raiz, né? Isso aqui tudo bem? E aqui vai ficar o elevado a meio. Aqui, mais uma propriedade de limite. Bom, o limite da divisão é a divisão dos limites, ok? Estamos revendo algumas propriedades de limites. E depois eu colo aí para vocês também. Então, o limite da divisão é a divisão dos limites. Vai ficar limite de 1 quando x tende a infinito, dividido por limite de um mais 1 sobre x, elevado a x, quando x tende a infinito. E tudo isso aí está elevado a meio. Que elevar a meio é uma raiz, né? Quadrada. Limite de 1 quando x tende para qualquer lugar é 1 mesmo. Independente para onde x vá. Isso é 1. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende para o infinito é o e, lá do começo do exercício. Então esse limite tende para 1 sobre e todo mundo elevado a meio, ou ainda 1 sobre raiz de e. Esse é o resultado desse limite. Finito. Dúvidas? E se eu não lembrasse desse limite aqui embaixo, aqui que vira e? Já era. Fala. Vamos lá. Essa última aqui, ó. Aqui. Tá, eu tinha o limite do 1 quando x tende a infinito, não é isso? O limite de uma constante quando x tende para qualquer lugar é a própria constante. Embaixo. Limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito. É a definição do e que eu dei lá, lembra? Vamos fazer assim, quer ver? Mais legal ainda vai ser isso aqui, peraí. Um minutinho. Carregando, importante. Legal, carregou.
Isso aqui, garotas, vocês vão ter que guardar. São as propriedades de limites aplicadas à sequência, tá vendo? Todas essas propriedades que vocês estão vendo aqui, vocês viram no cálculo 1, para funções contínuas. Então, o que a gente acabou de usar aqui? O limite da divisão, tá vendo aqui, ó? É a divisão dos limites. O limite de uma soma é a soma dos limites, o limite da diferença é a diferença dos limites. O limite de uma constante que multiplica uma sequência é a constante que multiplica o limite. E a que eu usei para o 1 foi essa aqui, que o limite de uma constante é uma constante. Então, o limite de 1 com o n indo para qualquer lugar é sempre 1. Mas falta arrematar aqui falta arrematar a questão. Nós quase terminamos ela. Bom, Ana, alguma dúvida agora com essa tabelinha das propriedades? Então é o seguinte, garotas, vocês vão ter que decorar essa tabelinha aqui de novo. Por quê? Porque todas as vezes que você tem que provar que alguma coisa converge, você tem que calcular um limite. Muitas vezes você vai ter que relembrar os conceitos de resolução de limites do cálculo 1, que inclui essas propriedades aí que eu acabei de colar para vocês. Só para fechar o nosso problema, que não acabou ainda, assim, só falta uma observação, que é a seguinte. A observação que a gente tem que fazer é a seguinte, que se f de x, nesse caso, converge para... Eu vou escrever isso do lado, tá ok? Portanto, 3 pontinhos, de novo, portanto, se f de x, ou se o limite, estou usando aquele teorema que está lá no comecinho da questão, de x dividido por x mais 1 elevado a x sobre 2, quando x vai para mais infinito, converge para 1 sobre raiz de e, raiz de 6 não, raiz de e, com x pertencente aos reais, então, deixa eu descer essa tabelinha aqui para caber o restante do exercício aí. Vírgula. Então, o limite de n dividido por n mais 1 elevado a n sobre 2, com n indo para infinito, também converge ou é igual a 1 sobre raiz de e, só que com n maior ou igual a 1. N natural diferente de zero. Acabou a questão. Essa é a resposta. E aí? Assustador, né? Mas não precisa se assustar. É o seguinte, o segredo dessa disciplina que vocês estão fazendo agora é lembrar resolução de limites. Porque é o critério que a gente vai usar para convergência. Tá bom? Eu resolvi os outros itens e eu vou mandar para vocês a resolução em PDF, tudo bem?
para a gente fechar essa aula agora. Bom, é assim a minha aula.